Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma manhã juntos, ok? Para juntos estarmos buscando força na palavra de Deus, juntos estarmos fortificando a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. A palavra ela nos motiva a buscar a presença do Senhor sempre. Jesus, quando estava nessa terra, ele sempre motivava os discípulos a buscar, certo? Buscar essa força que vem do alto para nós. Ela vem do alto e está em nós, pela pessoa do Espírito Santo. Então essa força está em nós. Ela é do alto, mas está em nós pela presença do Espírito de Deus. Então nós temos que buscar essa força que já existe. Quando a gente permite que o nosso próprio eu comece a crescer dentro de nós, então essa força ela começa a diminuir. Por isso a palavra nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, certo? Enchei-vos do Espírito. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Se você está aí agora ouvindo, é porque você quer isso para a sua vida, quer ser abençoado, quer ter a presença gloriosa do Senhor com você, e é isso que nós iremos fazer. Estaremos unindo as nossas forças, a nossa fé, certo? E colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou: buscai, certo? E achareis, batei e abri-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Então vamos estar buscando essa força agora na palavra do Senhor, fortalecendo o nosso espírito, o espírito que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, para que possamos estar firmes. O eu precisa diminuir, o eu precisa morrer para que o Espírito se torne forte dentro de nós. Como diz o apóstolo Paulo, tem uma guerra dentro de nós. Carne contra o Espírito. Se a carne está forte, o Espírito está fraco. São dois leões ferozes dentro de nós. Se a gente permite que a carne se fortaleça, o Espírito se enfraquece. Agora, se nós buscarmos fortalecer o Espírito, a carne então morre, ela fica fraca. Então, quando a gente tira esses momentos, é porque a gente está querendo fortalecer o Espírito que está em nós, para ganhar essa força divina em nós. Nessa força divina em nós, nada poderá nos resistir, como diz a palavra, certo? Nada poderá nos resistir, porque a força do próprio Deus em nós. Não é que nós somos qualquer coisa, mas é que o Deus que está em nós como eu digo, é a ajuda do alto e não autoajuda, certo? Qual é a ajuda do alto em nós? É a presença da essência de Deus em nós, a presença do próprio Espírito de Deus em nós, é a essência de Deus, é a parte divina que está em nós, pela presença do Espírito Santo. Se ignorarmos isso, nós iremos ignorar o que tem de mais excelente na vida, que nos dá força para vencer, é a presença, é permitir que flua em nós a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo em nós. Permitirmos sermos cheios dessa glória, dessa presença. Então, esses momentos que passamos juntos, esse é o objetivo, entende? E para esse momento, eu quero meditar na palavra com você, certo? E para meditar na palavra, eu quero ir para a tela do computador, ok?
para que a gente possa meditar em um texto bíblico, ganhando essa força. Vamos ler então o texto, está em Marcos capítulo 35, no versículo 41. Olha o que diz a palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 35, ou melhor, Marcos, se não me engano, 14, versículo 35 a 41, certo? Eu errei aqui, provavelmente é Marcos 14, ou 24, 35 a 41, mas o que importa é que o texto está aqui, certo? Então, o que nos ensina esse texto, certo? O que esse texto nos traz de informação? É um episódio, um evento que aconteceu quando Jesus estava na terra, com seus discípulos e com uma grande multidão. A Bíblia diz que era uma grande, a multidão estava ali, e Jesus abençoa todo mundo. Se você vê nos versos anteriores, você vai perceber que Jesus abençoa ali a multidão e chama os discípulos à parte, fala: vamos sair daqui para outro local. E eles teriam que atravessar um braço do mar, certo? E a Bíblia diz que quando eles começam então a atravessar, quando já estavam em um local mais adiante, começa então uma tempestade. O negócio começa a ficar complicado, porque a Bíblia diz que o vento era tão forte que a água já começava a entrar no barco. Só que Jesus estava deitado. Conforme diz a palavra, ele estava dormindo sobre uma almofada, numa maior tranquilidade ali, sabe? E eles chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, o Senhor não está percebendo que nós estamos perecendo? Certo? Então acontece que Jesus levanta e acalma tudo aquilo, resolve a situação, certo? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe uma coisa interessante. Jesus, para ensinar os discípulos alguns princípios, ele colocava os discípulos em algumas situações, ou usava uma metáfora, uma parábola, certo? Alguma situação para ensinar os discípulos. Eu tenho absoluta certeza que nesse caso aqui era mais uma experiência didática que o Senhor Jesus queria dar aos discípulos, certo? Jesus ele sabia da tempestade. Jesus ele tinha consciência daquela tempestade, eu tenho certeza absoluta. Mas eu acredito que ele
proporcionou aquelas circunstâncias ali para que os discípulos aprendessem algo. Jesus queria ensinar para os discípulos, tanto que você olhar isso em outros evangelhos, diz que Jesus compeliu a eles de entrarem no barco, porque eles não haviam entendido o milagre dos pães. Jesus fez um milagre anteriormente de pães e peixinhos, ele não havia compreendido. Então Jesus obrigou, compelir é obrigar, mandar que ele atravessasse, e os colocou nessa condição de tempestade, para que eles entendessem. Jesus não tinha muito tempo com eles na terra, o tempo era breve. Jesus queria que eles aprendessem alguns princípios. Então, neste caso aqui, Jesus então permite que isso aconteça. Eles desesperadamente chegam para Jesus, cobram de Jesus uma ação, porque eles estavam acomodados nas suas próprias necessidades e mal acostumados de Jesus resolver tudo. Jesus queria que eles já começassem a ficar independentes nas suas ações, começassem a ter consciência de que eles precisavam brevemente assumir o comando das coisas, porque Jesus não estaria mais ali. Jesus tinha pressa em ensiná-los de como fazer, do que fazer. Então, Jesus começou a proporcionar algumas situações para que eles se despertassem e aprendessem alguns princípios. Então, Jesus permite a tempestade, eles acham que Jesus havia esquecido do cuidado, e Jesus logo repreende e acalma tudo. Eu acredito aqui que Jesus queria ensiná-los, porque a pergunta que Jesus faz para eles está dizendo isso. Quando eles chegam e dizem: Senhor, o Senhor não está vendo que estamos perecendo? O Senhor não importa com isso? Jesus então repreende o vento e o mar e, certo, fala com o vento, fala com o mar, e eles se aquietam. E olha o que Jesus disse para os discípulos: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, quanto tempo eu já estou com vocês, estou ensinando, estou dizendo que o meu tempo está curto aqui, eu vou ter que ir para o Pai. E vocês precisam assumir essa consciência de autoridade, essa consciência de poder, essa consciência de reino. Vocês precisam se despertar para isso, acordar do sono. Vocês estão dormindo, certo? E deixar esse comodismo e tomar uma posição, um posicionamento. Deixar essa timidez, certo? Ter mais ousadia. Vocês precisam ter essa consciência e ter fé. Vocês não me terão para sempre. Eu vou, e vocês vão ficar, e aqui a guerra será de vocês. O combate será de vocês. Eu vou dar o subsídio, mas vocês vão ter que ter ousadia, vocês vão ter que ter fé para superar, para vencer. Vocês não estão isentos de ação, certo? É muito bonitinho, eu poderia ficar lendo salmos com vocês lindos e orando, certo? Mas a realidade não é essa. A realidade é que precisa ter ações de nossa parte, ações de confiança, ação de fé, ação de determinação. Nós precisamos ter ousadia e diante de situações. O que Jesus queria ensinar é essa ousadia, a ter ousadia. Olha como eu faço para você fazer também. Eu já fiz e vocês não perceberam ainda, certo? Por que vocês continuam tão simples? Por que vocês continuam tão tímidos? Por que vocês continuam não acreditando naquilo que eu falo, que está sobre vocês a autoridade de fazer? Então Jesus queria ensinar aos discípulos que eles estavam
empossados disso, dessa autoridade. Quando ele fala tão tímido, sabe o que Jesus queria dizer? Quando Jesus faz a pergunta, por que vocês são tão tímidos? Por que você não tem fé? Sabe por quê? Jesus estava ali descansando. Jesus queria mesmo que quando eles vissem o mar se revoltando e os ventos, certo? Furiosos, o que Jesus queria com essa pergunta é que ele se levantasse e repreendesse os ventos e o mar, as ondas. Era isso que Jesus queria. Jesus queria que eles manifestassem a confiança e que eles reagissem com autoridade. Aí Jesus ia aplaudi-lo. É isso, meus filhos. É isso, os meus discípulos, que eu quero. Eu quero esse posicionamento de vocês. Se eles fizessem isso, Jesus ia honrá-los. Iria fazer com que o que eles dissessem acontecesse. A palavra diz: cala-te. Jesus falou. Eles precisavam tomar essa iniciativa, mas estavam como crianças, dependentes de Jesus. E Jesus ensinando, e eles não conseguiam aprender. Então eles entravam em situações complexas para que aprendessem. Para você ter ideia do tamanho da displicência, de que eles não sabiam ainda o que significava estar com Jesus e ser um servo, certo? Olha o que eles falam quando Jesus repreende o vento e o mar e tudo se acalma. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Eles começaram a falar um para os outros: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Quem é este? Como quem é este? Eles comiam juntos, eles bebiam juntos, eles dormiam juntos, eles caminhavam juntos, dia após dia, certo? Já aproximando o momento da morte do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus precisava ir e eles precisavam assumir na terra o comando, certo? O governo, como igreja, para exercer a autoridade. Eles perguntam isso: quem é este? Não sabiam ainda quem era Jesus. Eles não tinham noção ainda de que, por isso que eles entraram na tempestade, não tinham noção. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ele mesmo tinha dito: eu e o Pai somos um. Certo? Quem é este? Esse é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Certo? Está sobre ele o Criador de todo o universo. O poder está sobre ele, o governo. É esse que está aí, dizendo que vocês também podem nele. Então, uma absoluta incompreensão, certo? Eles não tinham consciência do que eles representavam como representantes de Jesus, como servos de Jesus. O que eu quero chamar a tua atenção é que Jesus queria a ação efetiva deles, que eles não fossem tão dependentes e tímidos, que eles tivessem ousadia e fé, e que encarassem a realidade, certo? Porque Jesus já tinha concedido isso. Essa é a nossa realidade. Jesus já nos concedeu. A palavra de Deus nos diz quando ele ressuscitou, primeiro ele leva toda a carga, toda a maldição para a cruz, todo o peso, toda a enfermidade, todo o sofrimento, morre por nós. E a palavra de Deus nos diz que no terceiro dia ele ressuscita, fica 40 dias ensinando, e depois a Bíblia diz que ele é assunto aos céus, mas deixa o Espírito Santo com a igreja, com a gente, comigo, com você, certo? E o que ele queria, Jesus queria, que a partir daquele momento já tivesse essa consciência de autoridade revestida, empossada. Essa consciência de autoridade que nos dá ousadia. Jesus quer que também nós, eu e você, tenhamos essa consciência, que estamos
revestidos de autoridade, de poder. Temos a essência de Deus em nós. Você tem a essência de Deus, independente da sua posição, do seu cargo, se você tem cargo ou não dentro de uma igreja, qual denominação que você é, se você é católico, se você é crente, se você tem o Espírito Santo, se você aceitou Jesus, você está nesse contexto, está sobre você a autoridade de Jesus. Então Jesus requer de nós ações efetivas, coragem, que nós nos levantemos, certo? Para combater o mal. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Jesus, então, quer que nós manifestemos a nossa fé. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 10, que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a alma de Deus não terá prazer nele. Então Deus quer ter prazer vendo a nossa ousadia, vendo a nossa fé, vendo a nossa segurança nele. Deus quer ter o prazer de ver o exercício da autoridade da nossa parte, independente de quem você é. Se você é um jovem, se você é um adulto, se você é uma mulher, se você é um homem. Você tem essa consciência, você tem o Espírito Santo. Se você um dia aceitou a Jesus, você tem o Espírito Santo em você. Se você não aceitou, você aceita Jesus, que você vai receber esse poder em você. Mas esse poder não é para ficar guardado, agindo como muçulmano. Não, muçulmano é o Alá, né? Não, nós cristãos não é o Alá. É o Deus conosco, é aquele que está conosco. O Espírito Santo já está em nós, a essência de Deus, o poder de Deus, que nos reveste de autoridade. Nós somos o corpo de Cristo na terra. O responsável por representar Cristo nessa terra. Por isso ele nos revestiu. Nós temos que ter, então, coragem, ousadia. Você tem que ter coragem, ousadia para combater o mal, combater o desânimo, combater a depressão, combater essas forças contrárias, se levantar. Você tem esse poder em você, que é a presença de Deus em você. E o que Deus quer é isso. Porque sois tímidos, não continue mais tímido. Tenha fé, é isso que Jesus quer. Jesus não quer que você fique, cadê? Quem é ele? Quem é esse? Não, quer que você saiba, tenha consciência. Esse é o Rei dos Reis, que está ao lado do Pai, que conquistou a chave do reinado na terra, foi para os céus e colocou autoridade em nós. É esse que é Jesus, que está ao lado do Pai, intercedendo por nós e torcendo para a nossa vitória. Jesus está ao lado do Pai, olhando e esperando de você agora a reação, para que você tenha a reação efetiva de fé, coragem nele, que você se sinta encorajado nessa manhã, que você esteja recebendo essa força de convicção na sua alma, que cada célula do teu corpo, que cada parte do teu corpo esteja sendo inundado com essa autoridade, com esse poder que tem do alto, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo alegria, trazendo satisfação, certo? E que você se levante com coragem. É você é o representante dele na terra, na sua família, é você que vai brilhar, é você que vai ter a convicção, é você que vai exercitar essa autoridade. Não tem outro caminho, certo? Eu volto a dizer, eu não estou aqui como um guru, como muitos fazem. Você é fraco, eu sou forte, então eu vou orar por você. Entende? Eu vou agora clamar o Alá, certo? Que está nos céus, para que ele te fortaleça, porque ele me ouve. Não, isso é historinha da carochinha. A força está em nós, em mim e em você. O que eu faço é trazer à tua consciência a força que está em você. A oração que eu posso fazer
é para que você tenha consciência disso. Quando você olha o texto aos Efésios, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se coloca de joelho e clama ao Senhor para que os Efésios entendessem a grandeza do poder de Deus que operava sobre eles. O apóstolo Paulo não ficou falando assim, olha, eu sou o apóstolo, eu sou o semideus na terra, eu sou o representante exclusivo de Deus e agora vem a mim, fica dependente de mim porque eu tenho o poder. Não, não existe isso. Não existe super-homem. Entende? Existem pessoas que compreendem, têm consciência e se enchem dessa grandeza de Deus nele. Você, é você. É você. Certo? O que eu estou fazendo aqui é trazendo essa consciência e unindo a minha fé com você. Estou sendo realista. Mas a coragem tem que ser sua. A fé tem que ser sua. A certeza tem que ser sua. O que eu estou fazendo aqui é gerando fé e certeza em você. A minha parte está sendo feita. E eu clamo junto com você. Entende? Eu clamo junto com você para que você se desperte para a grandeza de Deus que há em você. Que você se levante e, como o apóstolo Paulo diz, brilhe como um astro nessa terra. Brilhe como uma estrela nessa terra. Brilhando o brilho de Jesus, a glória de Jesus. Que você aprenda que você deve resplandecer a glória de Jesus nessa terra, porque a força dele está em você, o poder dele está em você, a glória de Jesus está em você, te enchendo a cada dia, à sua disposição. Isso se chama reino de Deus. Isso, bem-vindo à consciência de reino de Deus na terra. Bem-vindo à comunidade do reino de Deus na terra. É isso que nós estamos fazendo, pregando aquilo que Jesus mandou. O reino de Deus é chegado até vós. E você é participante, é um cidadão do reino, um representante desse reino. E você está revestido com tudo que é necessário para você representar esse reino nessa terra. Glorifique ao Senhor com a tua vida. Deixa fluir essa grandeza em você, te curando a alma, te curando o corpo, curando o espírito seu, ok? Nós vamos orar agora e, se você puder, certo? Você vai fechar os seus olhos, se você puder, para que você possa se concentrar mais. Certo? Está recebendo a consciência em você da grandeza de Deus dentro de você, a força, o poder, o dínamos dentro de você, essa força sobrenatural em você, o Deus poderoso dentro de você pela pessoa do Espírito Santo. Você é sim, escuta aqui o que eu vou te falar, você é forte sim, porque a força está em você. Não deixa ninguém tirar isso de você. Essa história de pregação, de que um super-homem está pregando que você é fraquinho e que você tem que ficar sempre se subordinando para que receber dele esse poder, não. O poder está em você. O que você precisa se conscientizar disso. Vai estar na igreja, sim, claro. Vai ter um pastor, sim, é claro, é necessário. Para subordinarmos aos líderes, mas acima de tudo, ter consciência que o mesmo Deus que está nele está em você. Para que você se una ao corpo para participar do corpo e somar com o corpo, e não só tirar do corpo, porque a força de Deus está em você. Fecha os teus olhos então, vamos orar. Querido Deus, assim como o apóstolo Paulo orava pelos Efésios, para que eles tomassem consciência da grandeza do Senhor, do teu poder neles, eu estou aqui clamando pelos teus filhos, pelas tuas filhas que estão me ouvindo agora. E o clamor que eu te faço é que essa unção, esse poder, essa glória que o Senhor deixou em nós, para nós,
esteja inundando o coração de cada um agora. Que cada um que está me ouvindo, que irá me ouvir nesse vídeo posteriormente, independente da data, que esteja sendo cheio deste poder, dessa glória, que esteja sendo renovado no corpo, na alma e no espírito, que esteja ganhando essa força sobrenatural para combater o mal, a começar dentro de si mesmo e depois fora, contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores. Que os teus filhos ganhem força como representantes do Senhor nessa terra. Que cada um que está me ouvindo, que irá me ouvir, ganhe essa consciência que a grandeza do Senhor, que o poder do Senhor, que a essência do Senhor está dentro dele. Em nome de Jesus, que cada um tome essa consciência como autoridade agora no reino espiritual, no reino de Deus, consciente, plenamente consciente. Eu tenho essa consciência, com essa plena consciência, baseado nesse poder que está em mim e em você. Eu quero ministrar sobre você a cura. Seja curado agora de qualquer seja curada da enfermidade que te assolava, que seja enfermidade de coração, que seja câncer, que seja qualquer coisa, que seja repreendido agora no nome de Jesus. Cada célula contaminada seja purificada agora na autoridade do nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome de Jesus e no poder que opera em nós. Seja curado agora nos seus olhos, seja curado no teu corpo, seja curado agora em nome de Jesus da sua coluna, de qualquer coisa que te aflige. Receba a cura agora. Eu ministro como autoridade no reino de Deus constituída pelo Senhor. Ministro a cura sobre você. Receba a cura agora. Receba a renovação da alma, do corpo. Receba a cura da alma. Receba a cura das suas emoções agora. Em nome de Jesus. Que a depressão se desapareça. Que você seja curado agora de todo trauma vivido, de toda experiência negativa. Seja curado agora. Seja curado nas suas emoções, na sua mente, no seu inconsciente. Receba a cura agora. Eu ministro sobre você a cura, a libertação. Em nome de Jesus Cristo. Receba agora a cura completa, a restauração do corpo, da alma e do espírito. Ser curado agora. Seja livre agora. Seja liberto de toda a opressão maligna agora. Seja livre, porque você é um cidadão do reino, uma cidadã do reino. Seja livre, porque o reino de Deus é de liberdade. Portanto, eu ministro sobre você a liberdade do reino de Deus, pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Que você receba a cura, a libertação, a liberdade em Cristo Jesus e seja livre, verdadeiramente livre. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Que você seja abençoado grandiosamente agora, em nome de Jesus Cristo. E tenha um dia abençoado. Tenha um dia de alegria, de paz e de felicidade. Que você tenha um dia próspero, de surpresas abençoadas nesse dia. Que você seja próspero. Tudo aquilo que você colocar nas suas mãos, prospere hoje. Que toda força contrária seja neutralizado contra a sua vida. Eu profetizo isso. Que seja neutralizado toda a força contrária e que você ganhe força agora à vida. Eu determino, em nome de Jesus, eu declaro caminhos abertos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que você tenha caminhos abertos, livre para conquistar e para ser feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a alegria esteja no teu coração, transbordante. Creio que você
recebeu essa alegria, essa bênção. E que você carregue consigo essa alegria, essa bênção nesse dia. E que você seja feliz e alegre, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que você, se você ainda não é inscrito, você se inscreva aí no canal. Curta, compartilhe com seus amigos para que você me ajude a propagar essa mensagem. E também aí na descrição do vídeo tem um link, tem um conteúdo especial, caso você queira entender mais sobre o reino, sobre os seus direitos, sobre a herança que te pertence, certo? Nós carinhosamente colocamos em 20 capítulos toda a orientação que é necessária para que você entenda sobre o reino de Deus e se aposse cada dia mais dessa grandiosa e gloriosa herança para a sua vida. E além do livro digital, tem o áudio na página 9, só você clicar, você vai ouvir todo o conteúdo, os 20 capítulos em áudio, para que você não tenha que ficar lendo. É uma novidade, é algo que nós preparamos com todo carinho para você. Vai lá e também você vai estar ajudando a gente nesse trabalho, certo? Adquirindo esse conteúdo. E tenho certeza que você vai ser grandiosamente abençoado. Vamos ficar por aqui. Fica atento. Nós teremos mais encontros, tá bom? Breve, já. Quem sabe até hoje mesmo, tá bom? Fique atento no canal. Ative o sininho para que você receba as orientações, ok? Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus Cristo. Foi muito bom estarmos juntos, na mesma fé, na mesma convicção.